Olá para todos. A gente vai... Aí, agora tá gravando. Olá para todo mundo. A gente vai começar hoje a primeira aula sobre teoria da argumentação jurídica, tá? E antes da gente poder falar de como argumentar num processo, de como argumentar sendo advogado, a gente precisa entender alguns conceitos do direito, né? Então, a gente precisa entender o que é direito, que é uma pergunta clássica. A gente precisa entender os ramos que a gente tem, os tipos de direito que a gente tem, tá? Então, por isso que a gente vai primeiro entender esses conceitos, para que depois a gente possa, então, adentrar realmente na parte da argumentação. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides para a gente dar uma olhadinha. E aí a gente também já vai conversar referente ao calendário que a gente tem, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Pronto. Aqui tá a minha rede social, caso alguém precise entrar em contato comigo, precise conversar comigo, tá? A título de bibliografia para essa disciplina. Eu coloquei aqui 2 livros que eu acho que são mais importantes aí para essa disciplina, tá? Mas não quer dizer que você não possa se utilizar de outros livros, tá bom? Eu coloquei aqui o do Robert Alexi, que é a teoria da argumentação jurídica, e do Fábio Trubiliano e do Antônio Henriques, que é a linguagem jurídica e argumentação jurídica, teoria e prática, tá? Então, são 2 livros, 2 doutrinas que eu acho que pode auxiliar vocês referente a essa disciplina, que pode aí eventualmente tirar dúvidas que vocês tenham e complementar o material de sala de aula, tá? Eu deixei aqui para vocês também o nosso calendário acadêmico, tá? No calendário acadêmico, vocês conseguem identificar eventuais dias que nós não tenhamos aula por causa dos feriados, tá? No calendário acadêmico, vocês também conseguem identificar quando que são as atividades de vocês, então, quando que são as atividades de primeiro bimestre, quando são as atividades de segundo bimestre, tá? Quando que são as atividades das matérias que são 100% AVA e quando são as atividades das disciplinas que são presenciais, digamos assim, tá? Então, aqui no calendário, vocês conseguem identificar essas datas, e aí esse calendário ele também tem validade para todas as disciplinas, tá? Então, é o calendário da instituição, é o calendário oficial da instituição, então, através deles, vocês conseguem fazer essas identificações, tá bom? Bem, vamos lá. Eu trouxe uma pergunta aqui para a gente debater um pouco, antes da gente adentrar na nossa discussão. E aí, essa pergunta é uma pergunta que eu acho que, quando a gente entra no curso de Direito, é uma das primeiras perguntas que a gente se faz, né? O que é direito? E aí, eu queria ouvir de vocês o que é direito para vocês. Alguém? É fácil, mas conceituar é difícil, Pro. Então, mas vamos lá, vamos no fácil. Joga aí o pensamento e a gente vai arrumando. Bom dia, Pro. Letícia, tá Tia, sendo... tudo bom, Lê? Então, para mim é um conjunto de normas de direitos e deveres. Você tem ajuda, né, das leis, mas você tem que cumprir algumas também. Tá, então um conjunto de normas que a gente tem leis que a gente tem que cumprir e outras que a gente... Essa parte que eu não entendi. E outras que a gente tem que... Umas que a gente tem que cumprir e outras que nós temos direitos. Tá, umas que a gente tem que cumprir e outras que a gente tem direito. Ok. Isso. Então seria um conjunto de normas com direitos e deveres. Exatamente. Tá, quem mais? Ah, só uma observação, quando eu tô com os slides abertos, eu não consigo ver quem tá de mão levantada, tá?
Então, pode abrir o microfone e falar. Levantado esperando. Eu não consigo abrir os slides, eu não consigo ver quem está de mão levantada, tá? Mas aí só abre o microfone e falar. Dani. Um conjunto de regras e normas, digamos assim, para transformar, direcionar a sociedade. Conjunto de normas para direcionar a sociedade. Ok. Regras também, considero, pode-se dizer. Regras também para isso. Tá. Então, no conceito de vocês, a gente poderia colocar direito como um conjunto de regras, de direitos e deveres. Esse conjunto seria confeccionado por alguém superior. E aí, esse conjunto, a intenção desse conjunto é reger essa vida em sociedade, né? É determinar o que cada cidadão pode, o que cada cidadão não pode, e determinar também eventuais sanções que a gente possa ter, tá? Então, no conceito aí que vocês me deram, isso que seria direito para vocês, tá? Quando a gente fala de direito, quando a gente tenta conceituar o que é direito, a gente tem que conceituar o que é direito de uma questão mais filosófica. Por quê? Porque quando vocês falam para mim assim, olha, direito é um conjunto de regras que determinam direitos e deveres de um cidadão em sociedade, vocês estão me dando um conceito de direito que envolve normas, que envolve o que é justo e o que não é justo, que envolve normas que são facultativas a serem cumpridas e que envolvem sanções. Ou seja, vocês estão me dando, mesmo que de forma separada, o conceito de direito como justo, o conceito de direito como norma, as normas que são facultativas, e vocês estão me dando o conceito de direito como sanção. Então, a gente separou o que seria esse conceito de direito. Aí, o conjunto de tudo isso determinaria o que é direito para nós, tá? Então, direito, o que é direito, a gente tem que pensar no que é direito. O primeiro ponto, direito nem sempre está ligado com justiça. Justiça é uma coisa, direito é outra. Uma coisa que eu sempre brinco com os meus alunos de primeiro semestre, na faculdade de Direito, a gente não ensina o que é justiça, tá? Eu não estou aqui para te ensinar o que é justiça, porque se a gente for pensar o que é justo, o que é justiça, quem faz justiça é a Liga da Justiça, é a Mulher Maravilha, é o Batman, né? Que quando o vilão do filme se dá bem, ele vai lá e resolve a situação, e aí, dessa forma, ele está fazendo justiça. Nós, que somos aplicadores do direito, que somos estudantes do direito, nós não fazemos justiça. O que nós fazemos é pegar a lei e aplicar essa lei a um caso concreto. É apenas isso que a gente faz. Então, a gente pega a nossa argumentação, tendo por base uma análise que foi feita da legislação, e a isso a gente chama de teses, e aplica isso a um caso concreto. Então, vamos pensar um exemplo. Eu estou andando numa rodovia, e aí alguém vem e bate na traseira do meu carro, tá? Isso é um fato. Se a gente fosse fazer justiça, pois bem, justiça seria os dois descerem do carro, aquele que bateu na traseira identificar que ele está errado porque ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Por esse motivo, ele bate na minha traseira, me causa um prejuízo. Então, o justo seria ele nem discutir comigo e simplesmente fazer o conserto do meu carro no lugar que eu quiser, no preço que eu determinar, tá? Isso é justo. Agora, o que é direito? Direito ocorreu a batida, a gente pega o Código de Trânsito Brasileiro, que identifica que quem bate na traseira é culpado porque estava dirigindo sem a atenção. Então, eu pego o fato, que é a batida, aplico a esse fato uma norma, que é o Código de Trânsito Brasileiro, tá? E aí, eu faço, aplicando o Código de Trânsito Brasileiro e aplicando o Código Civil, no seu artigo 927, né? Ou no seu artigo 184, aquele que agir por negligência, imprudência ou imperícia tem o dever de indenizar, tá?
Fazendo a aplicação dessas duas legislações, o que eu faço, então? Eu pego o fato, aplico a norma, e aí, fazendo essa aplicação, a gente tem o que é, a gente tem o que é direito, tá? A gente nem sempre vai ter aquilo que é justo. Então, direito é uma coisa, justiça é outra coisa. Justiça, a gente está se relacionando muito mais aquilo que é moralmente correto, tá? Do que realmente aquilo que a gente faz a aplicação de norma ao caso concreto, tá? Eu acabei falando um artigo errado aqui, é o artigo 187 do Código Civil. Aquele que por negligência, imprudência ou imperícia causar... 186. Aquele que por negligência, imprudência ou imperícia causar dano ao outro tem o dever de indenizar, tá? Então, vejam, quando eu falo de justiça, a justiça seria o nosso mundo ideal. As pessoas que cometerem algum tipo de infração, simplesmente se identificarem que cometeram essa infração, não discutirem e arcarem com prejuízo, tá? Isso seria mais voltado para a justiça. O direito é muito mais voltado para a aplicação dessas normas a esses casos concretos. E aí essa aplicação cabe a nós que estudamos o direito saber qual que é a norma que tem de ser aplicada àquele caso concreto, tá? Então o direito ele é muito mais amplo do que aquilo que a gente imagina. Quando a gente fala de direito, a gente tem o ius iuris e a gente tem o directum, tá? Que são duas formas de identificar o que seria direito. Quando a gente fala de direto, a gente entende que esse direto, ele é uma linha reta. Então, ele é uma norma, tá? Ele configura uma norma. E aí, essa norma, ela é uma linha reta. E assim como na geometria, ela é extremamente perfeita, né? A gente não tem nenhum outro caminho a ser seguido. A gente não tem nenhuma elevação no meio dessa norma. Então, automaticamente, ela é uma linha reta. E ela é aquilo, a gente não consegue fugir de absolutamente nada, tá? Quando a gente fala do ius iuris, ele acaba sendo um vínculo que é estabelecido entre as pessoas, tá? O ius iuris, ele é, na verdade, uma decorrência lógica do fato, dessa relação jurídica que é criada. Aí, nesse sentido, vamos colocar aqui, deixa eu só abrir aqui outra tela para vocês, peraí. Nesse sentido, vamos começar aqui... sim, acho que fica melhor. Opa, voltou. Vamos começar aqui a delimitar esses conceitos, tá? Então, quando a gente pensa no o que é direito, tá? A gente precisa, nesse primeiro momento, ter duas coisas em mente. Primeira coisa que a gente precisa ter, ius iuris. E aí, quando a gente fala em ius iuris, a gente está falando de um vínculo. A gente está falando de um vínculo causal estabelecido entre as pessoas, apresentando como decorrência lógica a relação jurídica de direitos e obrigações que permeia o raciocínio jurídico. Então, é isso que a gente entende como ius iuris, tá? É esse vínculo que é criado, que é estabelecido entre as pessoas, vínculo esse que envolve a relação jurídica de direitos e obrigações, que vão, então, permear essa relação jurídica. Aqui a gente precisa entender o seguinte: o que seria essa relação jurídica? O que a gente pode entender como relação jurídica? A relação jurídica nada mais é do que aquela relação criada entre as pessoas, tá? Então, quando a gente cria uma relação
Entre as pessoas, a gente está falando dessa relação jurídica que ela é criada. Vamos trabalhar aqui com outro exemplo para a gente entender o que seria essa relação jurídica, tá? O que a gente está tendo aqui, neste momento, é uma relação jurídica, tá? Por que ela é uma relação jurídica? Porque a gente tem um vínculo. Esse vínculo, ele é criado entre pessoas, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem um vínculo entre uma pessoa física, que são vocês, e uma pessoa jurídica, que é a faculdade, tá? Existe uma relação de direitos e obrigações. Relação de direitos e obrigações. Qual é essa relação de direitos e obrigações? Vocês têm a obrigação de realizar todas as atividades que são feitas pela faculdade, que são determinadas pela faculdade. Então, vocês têm a obrigação de assistir às aulas, de realizar as atividades que estão no sistema, de realizar as atividades que são apresentadas pelos professores, tá? Em contrapartida, a faculdade, ela tem a obrigação de prestar para você o melhor serviço educacional possível, de te dar todo o apoio necessário para que você possa cumprir a sua trajetória acadêmica, tá? Você tem a obrigação com a faculdade a título dos pagamentos. Nós, faculdade, temos a obrigação com você de prestar o serviço. Então, isso é uma relação jurídica. Existe um vínculo entre as pessoas, vínculo esse que envolve direitos e que envolve obrigações que precisam ser cumpridas por ambas as partes. E aí, do outro lado, a gente tem o direto. Do outro lado, a gente tem o direto. Quando a gente fala de direto, é uma linha reta ou aquilo que é geometricamente perfeito, dando nas ações humanas um ideal a ser seguido. Está sendo um pouco mais complicado, levando em consideração o conceito de direito, né? Porque aqui a gente está falando de um ideal. Seria ideal que as pessoas saíssem com seus carros, prestassem 100% de atenção do trânsito e não ocorressem acidentes e batidas. Isso seria o ideal, né? Uma linha reta, geométrica, perfeita, um quadradinho assim, ó, perfeitinho, que não é o que acontece. As pessoas saem no trânsito, às vezes as pessoas se distraem com alguma outra coisa, ou às vezes uma eventualidade geram essas ocorrências. Então, quando a gente fala do direito, que é essa linha reta, perfeitinha, a gente tem um certo cuidado, a gente tem um certo problema de trabalhar com ela. Por que a gente tem um certo problema de trabalhar com ela? Porque não dá para ser uma linha reta perfeita. A gente tem falhas no meio do caminho, essas relações jurídicas que são criadas, elas podem ter falhas no meio do caminho, não é uma regra ter falha, mas elas podem ter falhas no meio do caminho e essas falhas precisam ser corrigidas. Então, quando a gente fala do direito, o direito é uma linha reta conforme a norma. Então, no direito, a gente tem uma norma, que é a legislação, e a gente tem várias legislações dentro do nosso ordenamento jurídico. A gente tem a Constituição Federal, é uma legislação, Código de Defesa do Consumidor é outra legislação, a gente tem o Código de Trânsito, é outra legislação, Código Civil é outra legislação, Código Tributário é outra legislação. A gente tem várias legislações, e aí a gente teria que trabalhar de que essas legislações, elas são perfeitas. Nessas legislações não existem nenhuma falha, e por não existir nenhuma falha, a gente teria essa linha reta, que a gente sabe que não é o que acontece. As legislações, quando elas são criadas, elas pensam em várias possibilidades, mas elas não conseguem pensar em todas as possibilidades. O legislador, quando ele faz uma legislação, ele pensa em várias possibilidades que podem acontecer. Isso não quer dizer que ele está pensando em todas as possibilidades que pode acontecer, tá? Então, quando a gente está aqui
trabalhando nessa questão do ius e iuris, do directum, a gente tem que ter a seguinte relação na nossa cabeça. A gente tem que ter uma relação de uma retidão moral e de uma retidão jurídica, que vão ser coisas distintas, né? Discutir direito e moral é algo muito complicado, é algo, assim, extremamente complexo, não é o nosso foco aqui, na verdade, discutir essa relação de direito e de moral, porque querer trabalhar com direito e moral juntos nem sempre dá uma boa liga, né? E por que nem sempre dá uma boa liga? Quer dizer, então, que para trabalhar com direito eu preciso ser imoral? Não. A gente precisa pensar o que é moral para você. Às vezes o que é moral para você não é moral para mim, não é moral para o seu vizinho, não é moral para os seus pais. A gente precisa entender o que é moral, tá? Quando eu comecei a advogar, há uns anos atrás, eu comecei a advogar no ano de 2004, mais ou menos, 2005. Não, minto. Comecei a advogar no ano... Falei errado. Comecei a advogar no ano mais ou menos de 2009, 2010. Perdão, confundi com o ano que eu entrei na faculdade. Quando eu comecei a advogar, eu tive um conflito moral comigo. Por que eu tive um conflito moral comigo? Eu tenho uma religião, sou católica, fui católica a minha vida inteira. Não estou aqui discutindo se outras religiões são boas ou são ruins, se a minha é boa ou deixa de ser. Eu só estou dando um exemplo, tá? Eu sou católica, fui católica a minha vida inteira, a minha família é católica. E quando eu comecei a advogar, eu era catequista na Igreja Católica. E era catequista há muitos anos, e comecei a advogar e continuei sendo catequista. E, de repente, eu me deparei com a seguinte situação. Na Igreja Católica, o divórcio não é visto lá com bons olhos, né? As pessoas que são divorciadas não podem casar novamente, enfim. Então, eu me via na seguinte situação. De domingo, eu estava lá à frente de um grupo de jovens na catequese e ensinava para eles que o divórcio não era legal. Durante a semana, eu era procurada pelos meus clientes para realizar divórcios. E aí eu me vi nesse conflito, né? Poxa vida, eu ensino que divórcio não é legal, mas eu faço divórcio. Então, vejam que é difícil a gente pensar no direito nessa linha reta, nessa linha perfeita, e vendo que o direito e a moral, na verdade, eles caminham juntos. Porque a moral é uma questão muito subjetiva. A moral, ela envolve muito mais essa questão do que é moral para você, né? O que é moralidade para você? Às vezes o conceito de moralidade para você não é o mesmo conceito de moralidade para mim. Às vezes o que dói em mim não dói em você. Então, por isso que a gente não consegue trabalhar nessa linha reta, nessa geometria perfeita, tá? Porque uma relação jurídica, ela pode ser perfeita? Pode. Se eu cumprir com as minhas obrigações e você cumprir com as suas, eu os meus direitos, você os seus deveres, e ninguém fugir disso, a gente tem uma relação jurídica perfeita. Agora, quando a gente não tem uma relação jurídica perfeita, cabe ao direito determinar o que vai ser feito. E aí cabe a nós, aplicadores, estudiosos do direito, identificar qual que é o melhor conjunto de normas para ser aplicado àquele caso concreto daquela relação jurídica, tá? Tudo bem até aqui? Sim, Pro. Sim? Estão me acompanhando? Sim. Tá tudo ótimo. Então, tá bom. Então, a gente vai começar num conceito simples de direito. Um conceito simples. A gente vai engrossando esse conceito no meio do caminho. Então, eu vou deixar aqui um primeiro conceito que a gente poderia entender de direito, tá? A gente pode entender que é um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social. Então, a gente vai deixar aqui um primeiro conceito de direito, tá? A gente vai deixar aqui uma coisa um pouco mais enxuta do que poderia vir a ser direito. E a gente vai engrossar o que poderia ser direito conforme a gente vai acompanhando.
Voltando aqui para os nossos slides, então, quando a gente fala de direito, a gente tem essas acepções a título do direito, tá? A gente tem direito como o que é justo, então a gente vai entrar naquela discussão que a gente acabou de ter, né? Nem sempre o direito é justo, então, às vezes a gente precisa começar a exercitar o raciocínio lógico jurídico, tá? Esse raciocínio ele tem que ser exercitado sempre para nós. Nesse raciocínio lógico jurídico, nessa questão do que é justo ou que não é justo, vamos pensar em um caso de pensão alimentícia, tá? Então, a gente tem lá uma criança que está pedindo uma pensão alimentícia para o pai, tá? Aí, essa criança, ela pede uma pensão alimentícia, sei lá, de R$1.000, vamos pensar assim, tá? Esse pai não é um pai ausente, é um pai que sempre esteve presente na vida dessa criança. Acontece que, tendo em vista a pandemia, toda essa situação que a gente está passando, esse pai encontra-se desempregado, tá? Esse pai não tem condições de pagar os R$1.000. Ele não tem ele não ganha R$1.000. Como que ele vai pagar os R$1.000, né? Mas aí essa criança, ela insiste no pagamento da pensão alimentícia, né? E ela insiste ela insiste nesse valor de pensão alimentícia. Então vejam o seguinte: é justo que essa criança receba pensão alimentícia? É justo. Essa criança, ela precisa comer, ela precisa de escola, ela precisa de medicação, ela precisa de lazer, ela precisa de vestuário. É justo que ela precise de pensão alimentícia. Mas é justo que esse pai seja obrigado a pagar R$1.000, sendo que ele não ganha R$1.000, tendo em vista a crise que ele está passando. Então, assim, direito como justo, nem sempre o direito vai ser justo. Porque esse pai, ele pode vir a ser preso, por exemplo, só que ele não está sendo, ele não tá pagando porque ele é negligente. Ele não está pagando porque ele não tem condições de pagar. Então, a gente precisa entender essa aplicação. Oi. Mas o direito, ele não olha a necessidade e a possibilidade do genitor, da genitora e da criança? Eu estava pondo a vírgula. Ah, desculpa. Imagina, fica tranquilo. Então, a gente tem que entender, primeiro, essa relação do que é justo e do que não é justo, tá? Mas aí, como bem colocado, a gente tem o artigo 1694 do Código Civil, que ele fala o seguinte, que essas relações, essas situações de alimentos, né, os familiares, eles têm de prestar alimentos entre si, se ajudar entre si, mas a gente tem a situação onde o juiz, ele tem que julgar esses tipos de relações, levando em consideração a necessidade da criança e a possibilidade do pai. Qual que é a necessidade da criança? Será que essa criança, ela precisa mesmo de R$1.000 a título de pensão? Ou será que R$700 já resolve o valor dessa pensão, né? Esse pai, ele tem essa possibilidade de pagar R$1.000 de pensão? Ou ele só não está pagando esse valor de pensão agora, né? Então, a gente precisa enxergar um binômio que a gente chama, que é o binômio da necessidade versus a possibilidade. É esse binômio que precisa ser enxergado pelo juiz. Então, quando a gente fala de direito como justo, a gente precisa classificar isso da seguinte forma. Vamos colocar aqui, ó. A gente vai, então, entrar agora nas acepções. Dentro de acepções, vamos pensar aqui. Primeira que a gente pode ter direito como justo, tá? O que seria esse direito como justo? Conjunto normativo das relações sociais, conjunto normativo das relações sociais, baseado na integração de fatos e valores, tá? Então, nesse conceito aqui, nessa primeira acepção, a gente tem o direito que busca o justo. Tá? Eu não gosto muito... busca do justo, perdão. Eu não gosto muito dessa questão da gente querer levar em consideração o que é direito e o que é justiça,
porque nem sempre essas coisas caminham lado a lado, tá? Nem sempre essas coisas, nem sempre esses dois conceitos caminham juntos, vamos dizer assim, tá? Esse conjunto de normas que baseiam essa relação social, quando ele envolve valores, às vezes o que é valor para mim não é valor para você. Às vezes o que é valor para você não é valor para mim, tá? Então, aí a gente vai discutir muito o que é valor para cada um e o que é justiça para cada um, o que é moral para cada um, tá? E aí a gente acaba entrando em questões muito mais subjetivas, na verdade, tá? A segunda acepção que a gente vai ter, então, número 2, a gente tem o direito como norma agendi. Então, a gente tem o direito como norma agendi. Quando a gente fala de direito como norma agendi, a gente está falando de uma norma que determina o agir. Então, esse conjunto de condutas, que são tipicamente estabelecidas, é um conjunto de condutas que são estabelecidas pelo legislador. Então, tá ali no Poder Legislativo a criação dessas normas, tá? Essas normas que, no nosso caso, do direito brasileiro, elas são escritas, elas não são faladas, tá? E elas são, então, colocadas em prática perante a sociedade através de fontes, dessas fontes que são formais, tá? E aí, quais seriam essas fontes do direito? A gente teria a lei como uma fonte do direito, tá? Os costumes como uma fonte do direito e os princípios gerais de direito. Então, quando a gente fala de lei, a lei ela é criada pelo legislador. Então, tem alguém lá que pensa na criação dessa legislação, tá? Então, a gente tem lá o poder legislativo que pensa na criação da legislação. O poder legislativo, ele precisa pensar, bem, eu preciso de uma norma, eu preciso de uma lei. Agora, essa lei, o que ela precisa ter para ajudar, para auxiliar nesse convívio em sociedade? Vamos pegar agora o tempo de pandemia que a gente está passando. O Poder Legislativo identificou que precisava se criar uma lei obrigando as pessoas a fazer uso de máscaras para prevenir que a pandemia se alastrasse. Então, o Poder Legislativo pensou qual que seria a melhor forma de criar uma legislação que falasse da obrigação do uso de máscaras. Tá, então eu vou criar algum tipo de sanção para quem não utilizar máscara? Eu vou criar algum tipo de sanção para o comércio que permitir que o seu consumidor não utilize máscaras? Em quais lugares essas máscaras terão de ser utilizadas? Então, cabe ao Poder Legislativo pensar nessa norma, escrever essa norma e colocar essa norma para ser utilizada pela sociedade. A gente também tem como fonte do direito os costumes. Então, às vezes o que é costumeiro numa região não é costumeiro na outra região. Se a gente for para o interior aqui de São Paulo, é costumeiro para eles o arrendamento de terras. Então, eu tenho lá uma terra, eu tenho lá uma propriedade rural, eu arrendo essa propriedade rural para alguém, tá? E com esse arrendamento, essa pessoa vai ter um determinado lucro em cima disso, e aí essa pessoa vai partilhar esse lucro que ela teve comigo. Não é um pagamento de aluguel, porque o dia que ela não tiver lucro, ela também não compartilha lucro comigo. Em alguns lugares ainda é utilizado o pagamento por cheques, né? Ainda se pode fazer o pagamento por cheque. E aí é costumeiro nesse lugar os famosos cheques pós-datados, não é pré-datados, é pós-datados, né? É costumeiro nesse lugar esses cheques pós-datados. E aí se transformou num costume a título nacional que esse cheque pós-datado ele seja então guardado e depositado única e exclusivamente quando ficar quando ficar determinado, tá?
Então, o cheque, o que a gente precisa pensar no cheque, levando isso em consideração do costume, né? O cheque, ele é uma ordem de pagamento. Na regra do cheque, na norma do cheque, a gente não tem o cheque pós-datado. Na norma do cheque, a gente tem apenas que quando eu te dou um cheque, você pode depositar aquele cheque. É uma ordem de pagamento à vista. Essa que é a regra do cheque. Acontece que aqui no Brasil, eu não sei dizer lá fora, nem sei se tem cheque lá fora, na verdade, né? O que a gente precisa entender é o seguinte, que o cheque, ele refere-se a uma ordem de pagamento à vista, tá? E quando a gente coloca esse costume de que o pagamento seja feito pós-datado, a gente determina lá, a gente faz um acordo com a outra parte. Olha, esse cheque só vai ser depositado em tal data. Antes dessa data, o cheque não é depositado, tá? E aí, nesse caso, torna-se um costume. Não existe nenhuma norma que obrigue você a segurar esse cheque. O que existe é uma questão moral de você segurar esse cheque, depositar somente na data que vocês acordaram, tendo em vista esse acordo de cavalheiros que foi criado. Então, se a gente for trabalhar com direito como agente, a gente precisa entender o seguinte, nesse caso, é a norma de agir, ou seja, o conjunto de condutas tipicamente estabelecidas, escritas ou não escritas e exteriorizadas por meio das fontes formais, tá? E aí, o que a gente vai ter a título dessas fontes? A gente tem lei, costumes ou princípios gerais do direito, tá? Então, se a gente for trabalhar na norma como agente, a gente vai pensar que a gente tem essas situações, nem tudo vai estar tipificado na legislação, tá? E vai derivar muito mais dessa norma de agir, dessas condutas que são estabelecidas, tá? Essas condutas que são estabelecidas por fontes formais, como, por exemplo, a lei, os costumes, os princípios gerais do direito, mas nem tudo está escrito, tá? Essa questão, por exemplo, de você segurar o cheque para fazer o depósito, é uma questão de costume, que não está tipificada na legislação. No entanto, que se a pessoa depositar o seu cheque antes da data, no máximo ali o que você pode conseguir é uma eventual indenização se isso vier a te causar algum tipo de prejuízo na sua conta bancária, tá? Além disso, a gente não tem muito o que fazer. Tudo bem até aqui? Ok, Sim, tudo Pro. bem. Sim, tá. Dentro de direito como norma agente, a gente tem o direito objetivo, tá? E o que seria esse direito objetivo? Vamos colocar ele aqui. Ó. Quando a gente fala de direito objetivo, o que a gente tem nesse direito objetivo? A gente tem uma regra jurídica, essa aqui vai ser estabelecida. A gente tem um conjunto de fontes formais, que a gente acabou de ver, esse conjunto de fontes formais. A gente tem um direito exteriormente determinado, né? É um direito que foi exteriorizado e a gente tem um conceito doutrinário.
tem conceitos para o que é direito, a gente tem conceitos para o que é cheque, a gente tem conceitos para o que é alimentos, a gente tem conceito para o que é casamento, a gente tem conceitos. E esses conceitos, eles não são determinados pela legislação. Esses conceitos são determinados pela doutrina, por aqueles que estudam o direito e que identificam dentro da legislação esses conceitos que precisam ser utilizados. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Código Penal. Pegando o Código Penal e olhando lá no 171, crime de estelionato. A legislação não nos dá um conceito do que é estelionato, né? A legislação nos fala o que é o estelionato. Cabe aos doutrinadores conceituar o estelionato e explicar o que é esse estelionato, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o Código Civil, quando fala de alimentos, 1694, o Código Civil fala assim, que alimentos, eles são recíprocos dentro do núcleo familiar. Então, o pai tem obrigação de alimentos com o filho tem obrigação de alimentos com o pai, o neto tem obrigação, os avós têm obrigação de alimentos com os netos, os netos têm obrigação de alimentos com os avós, mas ele não fala o que são alimentos. E aí a gente pensa assim, né? Quem não é aplicador do direito, alimento é comida, né? Então, as pessoas são obrigadas a pagar a pensão alimentícia para que eu compre comida. Mas alimento não é só comida. Alimento é comida, então é alimentação, é saúde, é educação, é lazer, é vestuário. Então, essa determinação do que os alimentos engloba também é um conceito doutrinário. E aí isso vem do direito objetivo, que a gente tem regras jurídicas, a gente tem essas fontes formais dessas regras jurídicas, tá? A gente tem esse direito que está sendo posto e esse conceito doutrinário que precisa ser estabelecido pela doutrina. Depois da gente falar do direito como norma agente, a gente tem esse direito como facultas agente, tá? Quando a gente fala do direito facultas, é uma prerrogativa que está estabelecida por esse direito objetivo, tá? O facultas agente, você tem a faculdade de querer ou não participar daquilo. Você tem a faculdade de querer ou não, é uma prerrogativa sua, tá? De querer exercer aquilo ou não, tá? A título de facultas agente, a gente pode pensar no casamento. A legislação não te obriga a casar. Você não é obrigado a casar, né? Se você não quiser casar, se você quiser apenas morar junto, viver numa união estável, ou se você não quiser casar com ninguém, você quer ser solteiro o resto da sua vida, a legislação não te obriga a casar. Mas a legislação fala o seguinte, se você casar, você precisa seguir as leis do casamento. Então, você precisa escolher o seu regime de casamento, que você vai casar. Você precisa cumprir com os direitos e deveres do casamento. Então, a gente tem a questão da fidelidade, que precisa ser cumprida, a partilha das dívidas ou que são do casal, a divisão do patrimônio do que foi constituído na constância do casamento. Então, você não é obrigado a casar, mas se você casar, você precisa seguir com essas normas. Então, vamos colocar aqui, ó. Número 3, a gente tem número 3. Direito como facultas agente. Então, quando a gente fala de direito como facultas agente, o que a gente vai ter nesse conceito? A prerrogativa estabelecida pelo direito objetivo e que pode ser exercida pelo sujeito de direito. Ou seja, é um exercício efetivo do direito, tá? Então, vamos colocar aqui, ó.
exercício do direito. Nesse exercício efetivo do direito, o que a gente pode ter aqui a título de exemplo, né? A pessoa solteira, quando resolve casar, precisa cumprir as leis do casamento. E aí a lei do casamento é o Código Civil. Então lá vai estar determinado quais são os regimes de casamento que a gente tem, quais são as regras que a gente precisa obedecer para celebrar esse contrato de casamento, quais são os direitos e deveres das partes que estão envolvidas nesse casamento, tá? Então, o facultas agendi é uma prerrogativa sua, você que vê se você quer fazer parte disso ou não. A lei não te obriga a casar, mas se você casar, você precisa seguir essas normas que são determinadas, tá? Quando a gente fala de facultas agendi, a gente tem as teorias do direito subjetivo. Por quê? A norma agente que traz o direito objetivo, a gente não tem escolha, a gente tem que seguir essas regras que são estabelecidas, né? Então, a gente precisa, por exemplo, quando a gente compra um objeto, quando a gente faz uma compra perante a Renner, por exemplo, fiz uma compra perante a Renner, eu estou, então, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, eu vou lá, eu compro a roupa, eu pago a roupa. Se porventura eu precisar trocar aquela roupa, o Código de Defesa do Consumidor vai me ajudar. Se porventura eu deixar de cumprir com a obrigação do pagamento, o Código Civil vai ajudar a Renner. Agora, quando a gente fala do facultas, que a gente fala desse direito subjetivo, esse direito subjetivo vai daquilo se eu quero ou se eu não quero, tá? E aí, levando em consideração as teorias, a gente precisa entender o seguinte, eu vou colocar só uma observação aqui antes. Vou só colocar aqui, ó, a seguinte questão. Direito subjetivo. Direito subjetivo. O poder de ação contido na norma envolve a faculdade de exercer em favor do indivíduo, o comando emanado do Estado. Então, nesse caso do direito subjetivo, essa faculdade, quando você se envolve nela, tá? Você precisa, então, obedecer às regras que são do Estado. É o Estado que determina o seguinte, você não é obrigado a casar. Mas, se você casar, você precisa seguir os seguintes regimes de casamento. E aí, você escolhe qual que é o regime de casamento que você quer seguir, tá? Então, essas regras, elas vêm do Estado. É o Estado que nos dá essas regras, tá? E aí, a gente tem, então, as teorias do direito subjetivo. Então, vamos colocar aqui, ó. Opa, cadê? Teorias do direito subjetivo. Nessas teorias do direito subjetivo, o que a gente precisa pensar nessas teorias? A gente precisa pensar que nós temos uma vontade, nós temos uma garantia e nós temos um interesse, tá? Então, eu tenho a vontade. O que refere-se à vontade? A vontade, ela é livre do cidadão, tá? O cidadão é livre para querer ou não realizar alguma coisa.
Mas se ele realizar, ele vai estar protegido pelo ordenamento jurídico. Então, vamos lá. Eu sou livre para realizar um contrato de compra e venda com alguém, tá? O Estado diz o seguinte para mim, a legislação diz o seguinte: você é livre para escolher o que você quer comprar e você é livre para escolher de quem você vai comprar. Mas não se esqueça do seguinte: você precisa ter capacidade para comprar e para vender. Então, você não pode estar incluído nos artigos 3º e 4º do Código Civil, tá? E se você tiver incluído lá, você tem que obedecer às regras que lá estão impostas. Então, você é livre para fazer, tá? Mas toma cuidado com o artigo 3º e 4º do Código Civil. Aquilo que você vai comprar precisa ser lícito. Então, você pode comprar, por exemplo, 500 gramas de maconha? Pode. O objeto é lícito? Não. Então, esse negócio jurídico não vai ser válido, tá? O objeto precisa ser lícito, ele precisa ser um objeto possível de ser comprado. Não dá para você comprar um pedaço do céu, por exemplo. Isso é juridicamente impossível, tá? Então, o objeto precisa ser lícito, possível, determinado, preciso saber o que eu estou comprando, ou no mínimo determinável. Quando você compra, por exemplo, um cachorrinho, né? Então, a cachorrinha lá tá prenha. E aí a pessoa já está vendendo os filhotinhos. E você compra o filhotinho que ainda não nasceu, é um objeto determinável. Você sabe que é um cachorrinho, mas você não sabe qual que é a cor desse cachorrinho, você ainda não sabe o sexo desse cachorrinho, então ele ainda vai ser determinado no futuro. E a forma de celebrar esse contrato de compra e venda, ele pode estar tipificado em lei, como as partes podem criar regras para esse negócio jurídico, tendo como base o ordenamento jurídico. Então, quando a gente fala dessas teorias do direito subjetivo, que a gente trabalha aí na primeira teoria referente à vontade. Quando a gente fala de vontade, é o poder ou domínio da vontade livre do homem, protegido e conferido pelo ordenamento jurídico. Tá? E aí a gente pode deixar aqui, então, como exemplo, uma compra e venda, tá? Eu tenho uma vontade de realizar essa compra e venda, eu tenho uma situação de responsabilidade no momento que eu celebro essa compra e venda, e essa vontade, essa responsabilidade, ela emana daquele que está celebrando o contrato, daquele que está celebrando o negócio jurídico. O Estado não me obriga a comprar nada. O Estado não me obriga a realizar esse negócio jurídico, mas se eu tenho a vontade de celebrar, é uma vontade livre minha de celebrar, essa vontade vai estar protegida pelo ordenamento jurídico. Tudo bem até aqui? Sim. Sim? Sim, Eu pergunto se tá tudo bem para fazer teste do tudo sono. bem. Sim, tudo bem. Pro, Talvez vocês não tá dormiram. aparecendo Oi. de novo que tem convidados tentando ingressar. Vamos ver quem tá aqui. Aqui para mim não aparece. E estão todos dentro da sala. Se tiver aparecendo alguém aí, pede para sair e entrar de novo. Tá? Bem, vamos continuar então aqui. Então, a gente tem essa questão da vontade. Depois da questão da vontade, a gente tem a garantia, né? Então, eu não sou obrigada, mas se eu fizer, tá? Se eu tiver vontade de fazer, eu tenho uma garantia. E essa garantia, ela vai ser chamada toda vez que algum tipo de direito objetivo meu vier a ser violado, tá? Então, vamos pensar no seguinte: eu compro de você está vendendo na internet
um par de sapatos, tá? Você está vendendo lá naqueles grupos de compra e venda das redes sociais, você está vendendo um par de sapatos. Ok. Aí eu olho lá o par de sapatos, gosto do par de sapatos e resolvo comprar o par de sapatos com você. Veja, eu não estou falando que eu estou comprando de uma loja, porque se eu estivesse comprando de uma loja, eu estaria então resguardada pelo Código de Defesa do Consumidor. Não estou comprando de uma loja, estou comprando de uma pessoa física que não faz isso todos os dias, mas que resolveu vender um par de sapatos, tá? E aí a gente negocia lá a questão dos preços, como que esse par de sapato vai ser vendido. A gente negocia como vai ser a forma de pagamento desse par de sapatos. Eu faço o pagamento para você, e aí você fala assim para mim, você faz o pagamento, no dia seguinte eu te entrego os sapatos. Eu faço o pagamento para você e no dia seguinte você não me entrega os sapatos. Ou seja, se você não me entregou os sapatos, automaticamente houve uma violação. E aí, quem vai me garantir um eventual ressarcimento por esse prejuízo? Essa garantia, ela é dada pelo direito subjetivo. Essa garantia, ela é dada tendo em vista que eu vou poder, então, invocar o direito para, então, ter de volta esse bem que me foi retirado. E o bem não é o sapato, o bem é o dinheiro que eu paguei. Tá? Então, quando a gente fala de garantia, eu não estou falando aqui de garantia estendida que a gente escuta quando a gente vai comprar um eletrodoméstico, por exemplo, tá? Eu estou falando de uma garantia de que esse direito vai ser aplicado. Eu estou falando de uma garantia de que eu tenho um resguardo do Estado caso ocorra algum tipo de violação. Então, ela é conferida pelo direito objetivo, podendo ser invocada toda vez que for violada. Então, toda vez que um direito meu for violado, eu posso invocar essa garantia, tá? De que os meus direitos não vão ser prejudicados, de que os meus direitos não vão ser violados, de que os meus direitos estão sendo resguardados pelo Estado, tá? E aí, por último, a gente tem o interesse, né? Então, eu tenho uma vontade, eu tenho uma garantia e eu tenho um interesse, que é a proteção em eventual conflito. Então, vamos colocar aqui, a gente tem o interesse. Quando a gente fala de interesse, uma proteção dos conflitos de interesse. Exemplo, indenização. Então, vamos lá. Comprei o sapato com você, tá? No momento em que eu comprei o sapato, a gente estipulou uma vontade, você numa vontade de vender e eu numa vontade de comprar, tá? A gente tem uma garantia que pode ser invocada caso eu não te pague ou você não me entregue, tá? E a gente tem uma proteção desse interesse. Se porventura você não me entregar, ou se porventura eu não te pagar, a gente pode então ser indenizadas por isso, tá? Você pode ser indenizada porque eu não te paguei, então a gente tem aplicação de multa em cima disso. Eu posso ser indenizada porque você não me entregou, e a gente pode ter multa em cima disso porque você não cumpriu com os prazos estabelecidos nessa relação jurídica, tá? Então, quando a gente fala desse direito subjetivo, vamos entender o seguinte, que direito subjetivo, efetivo exercício do direito objetivo, quanto à mera potencialidade do seu exercício. Então, o direito subjetivo,
ele tá lá. Se eu quiser um dia fazer parte do grupo dele, eu vou fazer, tá? Se eu não quiser, eu posso não querer comprar nada de ninguém? Pode, difícil isso, né? Porque o fato de você levantar de manhã é sinal de que você comprou algo de alguém. Você comprou alimento para você poder estar em condições físicas para poder levantar. Então, você já automaticamente já fez parte desse direito subjetivo. É claro que tem alguns direitos, algumas relações que você pode ou não querer fazer, tá? Você pode ou não querer comprar uma casa financiada por um banco. Você pode querer ou não realizar um casamento. Você pode querer ou não realizar uma união estável, tá? Agora, outras relações, automaticamente, só pelo fato de você estar vivo, você já tem de cumprir com essas obrigações, tá? Com essas relações. Tudo bem com o direito subjetivo? Tudo. Então, tá bom. Sim. E aí, pra gente fechar aqui, a gente tem um direito de sanção, né? O direito de sanção são as penalidades que são aplicadas para que a gente tenha uma eficácia da norma jurídica. São as penalidades que são aplicadas caso a prestação não seja cumprida, né? Caso os deveres não sejam feitos em sua totalidade. Então, quando eu caso com alguém e essa pessoa não exerce a fidelidade, qual que é a sanção com relação a isso? A sanção pode ser o desfazer o casamento, tá? Quando eu compro algo de alguém e não pago, qual que é a sanção com relação a isso? As multas que são estabelecidas no contrato. Então, quando você não paga, por exemplo, a sua conta de luz na data estabelecida, você vai ter juros, correção monetária e multas a serem cumpridas, podendo chegar até em sanções mais graves, que é como, por exemplo, o corte da energia, tá? Então, a gente também precisa entender o seguinte, que nem toda norma ela tem uma sanção. Nem toda norma gera uma sanção caso você não cumpra com essa norma. Mas nós temos normas que têm, sim, essas penalidades, tá? Caso aquela prestação não venha a ser cumprida. Então, direito sanção, vou colocar aqui, 3, 4. Direito sanção. Quando que a gente vai falar de direito sanção? Penalidade, ou seja, de coação sobre os sujeitos de direito. É o fator de eficácia da norma jurídica, prevista na norma comum dever ser resultante da não prestação esperada. Mas sempre lembrando disso, nem toda norma ela tem uma sanção, tá? Às vezes a gente tem normas que apenas têm informações, às vezes a gente tem normas que apenas têm condutas, tá? Mas nem toda norma ela vai ter essa sanção estabelecida, tá? É isso que a gente precisa ter em mente. Então, a gente tem direito como justo, como norma agente, como facultas e um direito de sanção, tá? Essas condutas da sanção, elas podem ser denominadas de 3 formas, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Dentro do direito de sanção, a gente vai poder ter
a gente vai poder ter as condutas, só arrumar aqui, dentro do direito de sanção. A gente tem as condutas, tá? E aí, referente às condutas, elas vão poder ser a primeira, normal. Aí, o que seria essa conduta normal, né? A título da sanção. A gente tem não há sanção quando ocorre o cumprimento voluntário da norma. Você cumpriu a norma exatamente como está estabelecido dentro da norma, exatamente como está estabelecido dentro do ordenamento jurídico, não há que se falar em sanção, tá? Letra B. Anormal. Anormal. A. Então, por não haver observância do preceito normativo. Ou seja, se você não cumpriu com aquilo que a norma estabelece, se você descumpriu o que está na norma e existe uma sanção, essa sanção será aplicada. E letra C. Letra C. Sobre normal. Letra C. Sobre normal. Quando a gente vai falar dessa norma sobre normal, a sanção, já que o sujeito ultrapassa o estabelecido para todos. O estabelecido para todos. A sobrenormal é muito mais fácil a gente enxergá-la dentro do Código Penal, tá? Então, quando a gente tem lá aquela situação do matar alguém, a pessoa, ele ultrapassou todos os limites que são colocados numa convivência em sociedade, tá? E aí, a sanção que é aplicada em cima dele é uma sanção muito mais pesada, tá? Como, por exemplo, as restrições privativas de liberdade, né? O fato dessa pessoa ela ficar presa, tendo em vista que ela não cumpriu com essas regras, tá? Então, para a gente resumir tudo isso que a gente conversou, vamos colocar aqui, ó. A sanção é da natureza do direito, pois a norma em si é um dever ser, um comando proibitivo, impositivo ou permissivo dessa norma, tá? Então, a gente tem normas que elas vão poder gerar sanção? Vão, mas não são todas que vão gerar essa sanção, tá bom? Então, a gente vê aqui essa questão de condutas. E aí, a gente chega no início da minha pergunta, né? No início da minha aula. O que é direito? Qual que é o conceito de direito que a gente pode ter? Quando a gente fala de direito, a gente tem que pensar em normas, a gente tem que pensar em sanção, a gente tem que pensar nas facultas, a gente tem que pensar no agende, a gente tem que pensar no social, a gente tem que pensar naquele direito justo,
tá? A gente tem que pensar naquelas normas que regem essa vida em sociedade. Então, direito é um conjunto muito maior de coisas do que aquilo que a gente possa vir a imaginar, tá? Então, se a gente agora, engrossando um pouco aquele conceito de direito que eu coloquei lá em cima, com base em tudo isso que a gente viu até agora, a gente pode melhorar aquele conceito de direito, né? Então, a gente pode determinar agora o seguinte: conceito de direito. Vamos melhorar aquele conceito que a gente tinha colocado ali em cima. Quando a gente, então, conceitua direito, a gente tem uma norma das ações humanas na vida social estabelecidas por uma organização soberana e imposta coativamente para observância de todos. Então, quando a gente conceitua direito, quando a gente determina esse conceito de direito, a gente tem que pensar que a norma agendi é uma ação humana, a facultas agendi envolve a vida social, o justo é estabelecido pelo Estado e a sanção ela é imposta quando você não cumpre com essas determinações, tá? Quando você não observa essas determinações e venha a causar algum tipo de prejuízo nesse convívio em sociedade, tá? Tudo bem com o conceito de direito? Melhorou o conceito de direito que vocês tinham? E aí? Sim. O conceito de direito que a gente tinha quando a gente começou a aula para o conceito de direito que a gente tem agora. O que vocês acham? Já mudou a ideia. Já mudou a ideia? Tá bem completo agora, assim. Acho que ficou mais esclarecido. Tá. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. O direito, ele é um conjunto de normas, e isso a gente sempre vai ter em mente. Agora, a gente precisa entender que algumas situações nós queremos fazer parte, outras situações a lei nos coloca automaticamente nela, tá? As sanções não são sempre que vão existir. A gente tem as normas que impõem essas sanções e outras que não impõem, tá? E nem todos os conceitos, eles vêm de legislação. Às vezes, os conceitos, eles precisam vir da doutrina. A gente precisa de conceitos doutrinários, tá? A gente tendo agora esse conceito de direito, a gente entendendo agora o que é direito, né? Vendo que esse direito, ele é muito mais amplo do que essas figuras que a gente tinha, a gente precisa entender o seguinte, que o direito, ele tem causas essenciais, ele tem causas que são eficientes e ele tem causa final, tá? E aí a gente precisa verificar dentro de qual causa que a gente vai estar. A causa formal e a material. A gente precisa verificar dentro de qual causa que a gente vai estar. Então, vamos começar com as causas essenciais. Então, a gente já tem um conceito de direito, já fechamos esse conceito de direito, e agora vamos pensar nas causas, tá? E aí, vamos dividir essas causas que a gente tem do direito. Então, vamos lá. Então, a primeira que a gente vai ter são as essenciais. O que a gente vai ter aqui dentro? Fator determinante. Bruna, não tá aparecendo a tela do Word. Não? Peraí. Não. Deixa eu ver. O slide está aparecendo. Também não. Aqui para mim tá aparecendo tudo. Pra mim tá aparecendo.
Então, peraí, que eu vou fechar e pôr de novo. Foi Pra mim agora? também. E agora? Não, pra Slide. mim tá aparecendo tudo. O Pra mim tá slide. aparecendo normal também. E o Word? Normal também. Normal? Também, para mim. Então, beleza. Fator determinante do direito, ou seja, os fatores que coincidam a existência do direito, implicando a produção de efeitos. Então, vejam só. As causas essenciais, elas são fatores determinantes para o direito, tá? São fatores que elas envolvem a existência de um direito e a implicação de produção dos efeitos desse direito, tá? Então, vamos pensar na seguinte situação. Vamos voltar lá nas discussões de alimentos, tá? Quando a gente discute as questões de alimentos, que eu sempre utilizo esses exemplos que eu acho que eles são mais fáceis de vocês enxergarem. A gente tem, então, a existência de um direito de alimentos, tá? De pagar alimentos, de receber alimentos. E a gente tem a produção dos seus efeitos, tá? Quais são as produções desses efeitos? Se eu tenho lá uma criança que ela tem, então, a obrigação de receber os alimentos, a gente passa a ter, então, os efeitos de quando esses alimentos são pagos, ou os efeitos de quando esses alimentos não são pagos, tá? Então, as causas... Oi? Desculpa atrapalhar a aula, é que uma aluna que não estava conseguindo visualizar a tela, ela saiu e entrou de novo. E agora ela está pedindo para a senhora autorizar a entrada dela. Eu acabei de autorizar a entrada Fabi, de já deu certo. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Desculpa. Obrigada, Fabi. Imagina. Então, esses fatores determinantes do direito, eles coincidem com essa existência do direito, tá? A segunda causa que a gente tem é a causa eficiente. Quando a gente fala de causa eficiente, geradora do direito, ou seja, a gênese do direito. É aquilo que fez gerar o seu direito. E aí as causas eficientes, elas praticamente são geradas desde o momento que você nasce, né? A gente pode até levar em consideração que elas são geradas desde o momento que você é concebido. Desde que você é concebido, você já tem direitos garantidos. Você tem direito à vida, você tem direito à saúde, você tem direito a alimentos, você já tem esses direitos que são garantidos desde o momento em que você foi gerado. E dentro dessa questão da causa eficiente, a doutrina ela faz uma divisão. Ela fala que existe aqui uma dicotomia. Dentro dessa dicotomia, nós temos um direito natural e nós temos um direito positivo. Eu tenho aquele direito que é meu pelo simples fato de eu ser humano e eu tenho aquele direito que está positivado dentro da norma jurídica, tá? E aí aqui a gente pode determinar nessa dicotomia os seguintes conceitos, vamos dizer assim. Quando a gente fala de direito natural, decorrência da natureza social do homem, sendo um ditame da razão a indicar a qualquer ato sua convivência conveniência ou não com a
própria natureza racional e social. Então, no direito natural, ele decorre da natureza social do homem, tá? É um ditame referente a essa razão, essa convivência ou não da própria situação social, tá? Então, o direito natural, ele estabelece regras para uma sociedade ideal. Bem, seria ideal que ninguém matasse ninguém, né? Seria ideal que as pessoas convivessem bem em sociedade. Seria ideal que ninguém ligasse o rádio no último volume enquanto eu estou dando aula. Isso seria o ideal, né? A vida em sociedade dessa forma, ela seria o ideal, né? Então, quando a gente fala de direito natural, a gente fala de uma razão natural, tá? Uma razão que envolve conhecimento e que envolve princípios morais e jurídicos. Então, esse direito natural, essa razão natural, ela leva em consideração aquilo que seria ideal para essa vida em sociedade, mas que nem sempre é cumprido por todos. Quem não tem aquele vizinho que liga o rádio às 8 da manhã no sábado, no último volume, numa música que você não gosta, né? Quem não tem... Quem nunca ouviu alguma situação em que essa vida em sociedade, principalmente quem mora em prédio, essa vida em sociedade é tudo muito complicada. E aí a gente tem o direito positivo. O direito positivo, ele envolve leis, normas que são estatais ou até normas internacionais. A gente tem o Estado, então a gente tem um tripé. A gente tem as leis, que são determinadas. A gente tem as normas ela é uma coisa um pouco mais abrangente, porque as normas elas vão envolver portarias, elas vão envolver medidas provisórias, ela é um pouco maior. A gente tem normas que pertencem a um estado, mas não pertencem ao outro. A gente tem normas que regulamentam essas relações entre países, que são os tratados, então são normas internacionais. E a gente tem o Estado, que no nosso caso é quem determina essas legislações. E dentro do direito positivo, a gente tem o objetivo, que a gente já viu, que é a norma jurídica que envolve as condutas de relação humana, e o direito objetivo, o direito subjetivo, que ele é um direito objetivo, mas para ele poder existir, eu preciso de um exercício dele, que é o exemplo que eu dei do casamento, tá? O casamento, ele é um direito objetivo, porque ele é uma norma jurídica, mas cabe a você determinar se você quer ou não exercer o casamento, tá? Então, quando a gente fala aqui dessa causa de eficiência, que existe essa dicotomia, a gente tem essa dicotomia entre direito natural e direito positivo, tá? Depois disso, a gente tem a causa final. Causa final. Pro, Oi? você pode subir um pouquinho o slide só para eu dar um print, porque eu tô anotando, mas que eu tô com meu bebezinho no colo e eu acabei tá. conseguindo. Aqui? Isso. Tá. Printei, obrigada. Nada. Quando a gente fala dessa causa final, é aquilo para o qual ele se produz a busca da justiça. A causa final, ela envolve direito e justiça, né? Apesar de eu ser um pouco contra essa relação, a causa final é aquilo que é produzido por essa relação que for criada, tá? Em busca daquilo que é justo. Aí a gente sempre tem que lembrar, né, que o que é justo para um nem sempre é justo para o outro. E a gente também tem que lembrar quais são as acepções que a gente pode ter nessas questões de justiça. Quando a gente fala de causa final, vou voltar aqui. Quando a gente fala de causa final, a gente vai ter uma acepção formal,
uma acepção distributiva e uma social e geral, tá? E aí a gente vai discutir muito essa situação do que é justo, do que não é justo, e ver como que a norma determina essa justiça, tá? Letícia, que tinha levantado a mão, era pro print? Letícia? Não? Não, não? Então tá bom. Então, só baixar aqui a mão da Letícia. Tudo bem até aqui? Tudo bem, Sim. Pro. Tá. Tudo bem, Pro. Eu Tudo certo. perdi o meu Tudo Word. bem. Achei o meu Word. Achei que eu tinha perdido o meu Word. Dentro de causa final, então, a gente precisa ver essas acepções, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, quais são essas acepções? Pro, o Word. Oi? O Word sumiu? Peraí. Voltando. Agora voltou, Pro. Obrigada. Nada. Aí, eu acho que agora... Apareceu? Sim, Pro. Agora sim. Não. Obrigada. Sumiu. Sumiu? Pra mim aqui tá certo já. Pra mim também. Então, tá bom. Quando a gente fala, então, de acepção, o que a gente precisa entender dentro dessa acepção? Primeira coisa, a gente tem a formal. E o que seria essa acepção formal? Valor ético, social, de proporcionalidade, ético-social, de proporcionalidade, de acordo com o qual atribui-se a alguém aqui. Vamos colocar aqui um exemplo para isso, um contrato. Quando a gente celebra um contrato, a legislação, né, ela vai atribuir para cada uma das partes o que lhe compete. Então, quando eu celebro um contrato de compra e venda de um carro, a legislação vai atribuir que eu sou obrigada a pagar o valor do carro, tá? Que eu sou obrigada a transferir esse carro para o meu nome, que eu sou obrigada a pagar as situações de imposto e as taxas que são colocadas para que essa transferência aconteça. Quem está me vendendo o carro tem a obrigação de me entregar o bem da forma que ele possa ser utilizado. Ele precisa me entregar o bem, me informando quais são as eventuais avarias e defeitos que esse bem possa ter. Ele precisa me entregar um manual de instrução desse bem e me entregar a documentação deste bem, tá? Então, nessa acepção formal, é a proporcionalidade que é criada entre o direito de um e o dever de outro. Ou seja, as obrigações que são criadas dentro dessa relação jurídica, tá? A segunda acepção que a gente vai ter é a distributiva. Na distributiva, estabelece uma igualdade proporcional entre grupos de sujeitos diferentes, tá? E aí vamos trabalhar com um exemplo. Imposto que está na moda agora, né? Imposto sobre grandes fortunas, tá?
Ou seja, aqueles que são extremamente ricos, aqueles que têm uma quantia em dinheiro muito grande, eles têm impostos diferentes daqueles que recebem um salário mínimo, tá? Eles têm obrigações diferentes daquele que tem uma renda básica para a sua sobrevivência. Então, essa acepção distributiva, ela refere-se a uma igualdade entre esses grupos. E aí, aqui, vale muito a gente lembrar um conceito que a gente tem a título de direito, que fala o seguinte, que nós precisamos tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades, tá? Então, na distributiva, a gente precisa sempre lembrar disso, que a gente precisa tratar aquelas pessoas que são iguais de forma igual. Então, todos aqueles que recebem um salário mínimo precisam ser tratados de forma igual. Os desiguais, de forma desigual. Então, são poucos os que têm uma grande fortuna, e por esse motivo eles são tratados de forma desigual, na medida em que essas desigualdades venham a existir, tá? Então, tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades. E aí, a gente tem, depois, a acepção geral. Geral e social. Geral e social. Busca da igualdade sistêmica entre todos. Exemplo: dignidade da pessoa humana. Artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 5º da Constituição Federal fala assim: todos nós somos iguais perante a lei. Aí depois os seus incisos fala sem distinção entre homens e mulheres, por exemplo, tá? O princípio da dignidade da pessoa humana é tratar todos de forma igual dentro do sistema. A gente não tem uma diferença na legislação entre homens e mulheres, por exemplo. A gente não tem uma diferença dentro da legislação entre brancos e pardos. Não existe essa diferença. Somos todos humanos. E por sermos todos humanos, precisamos ser tratados de forma igual. Caso isso não aconteça, nós estamos ferindo a dignidade da pessoa humana, tá? Então, quando a gente fala da acepção, a gente tem, então, a acepção formal, a acepção distributiva e a gente tem a acepção social e geral, tá? E a moral que tá aqui, ela ainda refere-se a essa causa final, ela não está mais dentro de acepção, mas ela ainda refere-se a essa causa final que a gente está analisando, tá? Então, dentro de causa final, nós temos as acepções, e depois das acepções, a gente tem a parte moral, tá? Que está dentro de causa final. E aí, a título de moral, o que a gente pode determinar? Conjunto de princípios gerais de conduta através de atos resultantes da livre vontade humana, disciplinando os deveres do homem perante Deus, perante si próprio e perante a sociedade. Entenda uma coisa, o nosso direito, tá? O ordenamento jurídico brasileiro, ele foi criado, ele tem como base o direito canônico, tá? Que é o direito religioso. Então, as nossas normas jurídicas, elas têm como base o direito canônico que foi criado dentro da Igreja Católica, tá?
Então, por esse motivo, que quando a gente discute moral dentro do direito, a gente discute muito essa questão dos deveres que são disciplinados perante a Deus. São aqueles deveres que a gente traz de berço, que a nossa família ensina para nós desde pequeno. E isso é um conceito trazido pela Igreja Católica, tá? Então, quando a gente discute muito essa questão de moral, a gente discute muitas questões de direito canônico. A gente ainda tem muitos resquícios do direito canônico dentro do ordenamento jurídico. Essa relação, por exemplo, de casamento, que envolve a relação entre um homem e uma mulher, ou entre duas pessoas, porque a gente tem os casamentos homoafetivos, essas relações elas têm muita ligação com o direito canônico, em especial com a Igreja Católica, tá? Porque nós temos, sim, essa essência que vem de lá, tá? O nosso ordenamento jurídico ele foi criado com base nisso. Santo Agostinho, por exemplo, São Tomás de Aquino, que foram grandes aplicadores do direito na sua época. Santo Agostinho, por exemplo, ele era advogado, que depois se torna santo pelo Vaticano. Eles tinham uma discussão muito grande referente em direito e moral. O que era direito e o que era moral, tá? E aí, depois, tornam-se santos pela Igreja Católica. Então, nós temos, sim, essa aplicação do direito canônico dentro do ordenamento jurídico e muito forte a presença da Igreja Católica nesse sentido, tá? Então, quando a gente estuda o ordenamento jurídico brasileiro, fala-se muito dessa questão da Igreja, tá? Essa essência que a Igreja traz. Dentro de moral, a gente tem um caráter prescritivo que a própria norma prescreve para a gente, e a gente tem uma questão ética, que é aquela questão interna, né? Aquilo que você... O que é moral para você e o que é imoral para você. Então, vamos colocar aqui, junto de moral, vamos colocar aqui que a gente precisa determinar 2 pontos, né? Então, a gente tem um caráter prescritivo da norma. E aí, o que seria esse caráter prescritivo da norma? Tanto a norma jurídica quanto a moral estabelecem objetivamente condutas. Então, tanto a moral quanto as normas estabelecidas no ordenamento jurídico trazem para nós condutas que precisam ser cumpridas, tá? E o segundo ponto que a gente tem é um caráter ético. Caráter ético. É uma tendência de norma, moral se transformar em norma jurídica. Ou seja, aquela norma começa como moral e ela transforma-se em jurídica. Vamos pensar aqui em 2 exemplos, tá? Eu acho, na minha opinião, tá? Para mim, é imoral, para a Juliana, é imoral a pessoa marcar comigo às 7 da noite e chegar às 9, 2 horas de atraso. Para mim é imoral a pessoa que faz isso, né? Você marcou comigo às 7, tá chegando aqui 2 horas depois. Isso para mim é imoral, tá? Para você, pode ser que não tenha problema nenhum a pessoa se atrasar. Só que essa questão de imoralidade, ela não é uma norma jurídica. A gente não vai criar uma regra, uma legislação determinando que as pessoas não se atrasem. Isso não existe, tá? Agora, existem normas que ela se transforma numa norma jurídica, como, por exemplo, a questão do cheque pós-datado, né? Ela se transforma numa norma jurídica esse fato de você aguardar para você poder fazer o depósito do cheque,
tá? Então, vejam que essa questão da moral, ela é uma questão extremamente subjetiva de se levar em consideração. Se a gente pegar nas questões religiosas, tá? Algumas questões religiosas prevêem penalidades se você recebe sangue. Então, algumas religiões não aceitam a transfusão de sangue, não aceita que você receba sangue de outra pessoa. Isso é uma questão religiosa, tá? É uma questão do íntimo de cada um. Essa questão da doação de sangue, né? Se você em determinadas religiões. Então, ali, para eles, é imoral você receber o sangue. Mas, para outras pessoas, o fato do receber sangue não tem nenhum problema nesse sentido, tá? Vamos pensar que a gente crie uma norma jurídica, tá? Vamos lá, a gente cria uma norma jurídica que prevê uma penalidade para quem seja doador de sangue. Se eu faço isso, eu estou destruindo uma questão moral, porque moralmente você precisa ajudar o seu próximo, tá? Agora, se eu crio uma norma jurídica dizendo se você ajudar o seu próximo, você vai sofrer uma penalidade, então automaticamente você vai deixar de ajudar para que você não sofra essa penalidade. E aí, para fechar essa questão da moral, sentido tem noção de validade, já que o justo é um valor implicando validade normativa, tá? Então, essa validade do direito está dentro do senso comum. Essa validade do direito é dentro dessa relação da sociedade, tá? É a sociedade que fala o que é válido, o que não é válido. E aí, tendo em vista essas relações da sociedade, que começa-se a criar novas legislações. Legislações que a gente tem em vigor hoje, se a gente fosse pensar 10, 20 anos atrás, elas não precisariam existir, porque naquele momento social não precisava daquela norma. Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora em agosto, tá? Se a gente fosse pensar há 10, 20 anos atrás, a gente não precisava falar de Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente não tinha internet da forma como a gente tem hoje, tá? A gente não tinha uma quantidade de celulares da forma como que a gente tem hoje. Só que, tendo em vista essa evolução social, viu-se a necessidade de criar-se uma legislação para estabelecer regras dentro desse novo cenário social que a gente tem, tá? E aí, a gente tem, então, a moral nesse caráter prescritivo e nesse caráter ético. A gente tem a causa formal. Quando que a gente vai falar de causa formal, vamos colocar aqui. Causa formal. A causa formal são as formas de expressão do direito, ou seja, modos pelos quais o direito exterioriza. Aqui a gente vai ter um exemplo de uma conhecida nossa. Artigo 4º da LINDB, Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, tá? O artigo 4º da LINDB, ele fala para nós quando que esse direito vai ser exteriorizado, quando que esse direito vai ser colocado em prática, tá? Então, a gente tem o artigo 4º da LINDB, cumulado com a doutrina, que explica como fazer a aplicação desse direito, com a jurisprudência, que são os julgados reiterados dos tribunais, e os bocardos, que são criados pelo direito, tá?
que são criados pelos aplicadores do direito, digamos assim, tá? E depois a gente tem a causa material. Causa material. E na causa material é a divisão do direito em disciplinas. Então, a causa material é o que faz a gente dividir. Direito é uma coisa só, tá? Só que a gente divide esse direito em disciplinas por questões práticas e didáticas. É única e exclusivamente isso, tá? A separação é de cunho eminentemente prático e tem como função estabelecer dogmaticamente segurança e certeza para a tomada de decisão. Então, essa divisão do direito, ela só acontece mesmo por causa de situações, para estabelecer essas situações práticas, tá? O direito civil e direito penal é direito, tá? Direito civil e direito constitucional é direito. Direito constitucional e direito penal é direito. Eles só são divididos entre Constituição e penal, ou entre Constituição e civil, por uma questão prática, tá? E até por uma questão também didática para as academias de direito, tá? Tudo bem até aqui? Tudo. Por enquanto, sim. Tudo bem, Por enquanto, sim. Tranquilo, Pro. Tudo sob controle por enquanto. Então, tá bom. Dentro dessa relação que a gente tem um sistema jurídico que precisa ser observado, tá? E esse sistema jurídico, ele passa por duas divisões. É um sistema jurídico complexo, que a gente pode ter, que ele vai ser constituído por várias fontes, e a gente pode ter um conceito jurídico dinâmico, que é essa mutabilidade do direito que vai acontecendo no tempo. Essa mutabilidade do direito que vai acontecendo conforme a sociedade venha evoluindo, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, sistema jurídico. Vamos ver o que a gente vai encontrar dentro desse sistema jurídico. Quando a gente fala desse sistema jurídico, a gente precisa entender o seguinte aqui, que a gente tem, então, um sistema complexo e que a gente tem um sistema dinâmico. Quando que a gente vai falar do complexo? Por ser constituído por um conjunto de fontes. Então, são lá as fontes do direito: lei, costumes, analogia e princípios gerais do direito, tá? Então, conjunto de fontes: lei, analogia, costumes e princípios gerais do direito, tá? Essas são as fontes formais que a gente chama, tá? E além das fontes formais, a gente pode ter a jurisprudência, decisões reiteradas do tribunal, jurisprudência e doutrina, tá? Então, essas seriam as fontes que a gente pode vir a ter. E a gente tem um sistema jurídico que ele é dinâmico. Por que ele é dinâmico? Porque existe uma mutabilidade que sofre ao longo do tempo. O sistema jurídico que a gente tinha lá na década de 70, por exemplo, não é o mesmo sistema jurídico que a gente tem hoje, tá?
Por que não é o mesmo sistema jurídico que a gente tem hoje? Porque a sociedade evoluiu. Então, a gente tem as fontes formais do direito, tá? E a gente também tem as fontes que vai evoluindo com a sociedade, que é o caso da jurisprudência e da doutrina. Vou até colocar ela daqui embaixo. Que é o caso da jurisprudência e da doutrina, porque a jurisprudência, essas decisões dos tribunais, elas foram mudando com o decorrer do tempo. Conforme a sociedade foi evoluindo, a gente precisou ir criando normas conforme essa evolução da sociedade que foi acontecendo. Então, vamos colocar aqui, ó, uma unidade lógica das normas jurídicas que são agrupadas em institutos jurídicos. Por quê? Porque essas normas, elas precisam ir evoluindo e essas normas, elas precisam ser, então, colocadas, agrupadas dentro dos seus institutos. Por isso que a gente tem normas que foram agrupadas no Código Penal, normas que foram agrupadas no Civil, normas que foram agrupadas na Constituição, normas que foram agrupadas no Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente pegou todas as normas que falavam de consumidor, colocamos num instituto só. Todas as normas que falavam de penalidades, de ofensas à vida, colocamos numa norma só, que é o Código Penal. De crimes, colocamos numa norma só, tá? Então, a gente foi agrupando esses institutos. Dessa forma, o que a gente tem? A gente tem um instituto jurídico que é formado por matérias, tá? Que possuem um objeto que são as normas. Normas essas que estão agrupadas e coordenadas, tá? Elas foram agrupadas em códigos, tá? Que são coordenadas nessa agrupação. Então, por isso que a gente tem normas que são agrupadas. Eu tenho a norma, que é a lei que cria o Código Civil, a partir do momento que todos aqueles artigos estão agrupados em um único só. E aí cabe a nós, aplicadores do direito, entender o seguinte: o aplicador do direito, o aplicador de direito se vale das fontes formais no processo lógico, silogístico, ou seja, na operação denominada subsunção. O que seria essa subsunção? A subsunção é a aplicação da norma ao fato, que aí é onde entra a argumentação jurídica. A argumentação jurídica, ela entra no momento em que nós sabemos fazer a correta aplicação do fato à norma, tá? Então, a gente precisa entender o que é norma, a gente precisa enxergar como que essa norma vem para a sociedade, e aí a gente precisa verificar que essa norma, ela vai ser aplicada nessa subsunção, onde a gente tem a situação concreta do fato, a fonte formal, que é a lei, e uma solução para essa situação que foi criada. Então, a gente precisa identificar qual é a premissa menor, qual é a premissa maior, qual é a nossa conclusão, para que a gente tenha uma conclusão lógica, uma formulação de normas e afirmações de fato, quando a gente fala de argumentação jurídica, tá? Mas aqui, eu vou deixar vocês pensarem nessas premissas. O que seriam essas premissas para nós? Como que a gente enxergaria essas premissas dentro do ordenamento jurídico? Desejo para vocês boa semana, bom almoço de domingo, bom descanso e a gente se encontra na próxima aula. Beijo para vocês. Obrigada por essa aula muito rica, viu?